Olá, bom dia. Não é de hoje que vemos nos noticiários diversos conflitos no mundo, em especial no Oriente Médio. De uns tempos para cá, também temos assistido ao aumento dos ataques terroristas em vários países. Será que estamos nos aproximando de uma terceira guerra mundial? Para responder a essas e outras perguntas, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com o professor historiador Cláudio Honor Damasceno. E também temos a participação de Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste RN. Bom dia, professor. Bom dia, Cristina. Bom dia. Professor, quando a gente olha para o Oriente Médio, que a gente olha a questão do conflito, principalmente na questão Israel e Palestina, a gente pode até voltar na questão bíblica da situação, da saída do povo do Egito, da terra prometida, e lá chegando já estava um povo, né? E assim teve que se colocar e se dominar. A gente poderia remeter essa situação desse conflito hoje à questão bíblica, essa questão da chegada do povo de Israel à terra prometida? Olha, bom dia a todos. De algum modo eu acho que sim, mas não como o elemento, como o motivo principal, né? Já existe uma disputa pela terra daquela região do Oriente Médio já há bastante tempo, como você falou, mas essa disputa ela foi potencializada, foi reforçada e utilizada por outras razões, né, geopolíticas, né, que fazem parte de uma situação muito contemporânea do nosso planeta, né? Então, desde do início da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, a região do Oriente Médio foi usada, tem sido potencializada dentro dessa disputa geopolítica mundial, né, entre, naquela época, Estados Unidos e União Soviética, e isso fez com que se agravasse, quer dizer, um dos momentos chaves, quer dizer, que transformou, né, não somente em qualidade, mas em quantidade, o conflito naquela região foi a criação do Estado de Israel em 1947. Então, se a gente pode atribuir algum aspecto da doutrina religiosa, certo, ao conflito, a gente também pode, certo, a gente deve, quer dizer, perceber, né, os aspectos econômicos, políticos, certo, que estão relacionados aos interesses materiais, né, que a região proporciona à economia mundial, né, principalmente o petróleo, né. A guerra e a instabilidade no Oriente Médio se deve, com certeza, sem nenhuma dúvida, certo, mais do que a religião, mais a disputa pela sua riqueza, né, natural, que é o petróleo. Certo? Cristina. Bom, os judeus ocuparam a Palestina com a ajuda, reocuparam, né, a Palestina com a ajuda dos britânicos, né? Sim. E agora Israel está contando com a ajuda dos Estados Unidos. E como é que vai ficar essa questão? Quais são os interesses políticos e econômicos envolvidos? Veja só, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, havia um interesse havia sido criado um movimento sionista, né? Já no final do século XIX, que pregava, a partir das ideias religiosas, o retorno dos judeus à região do Sion, né, na Palestina, e eles conseguiram o apoio da Inglaterra e da França no período da Primeira Guerra Mundial, né, através do acordo Sykes-Picot, né, que repartia a região do Oriente Médio entre França e Inglaterra, né. Para isso, inclusive, eles conseguiram, é interessante perceber, eles prometeram aos povos árabes que se eles lutassem contra o Império Otomano, eles ganharam a promessa da criação de uma nação árabe, né? No entanto, com o final da Primeira Guerra Mundial, a única coisa que aconteceu foi o compromisso, né, através da Declaração de Balfour, né, em 1919, do retorno dos israelenses à Palestina, né? Então, da garantia, certo, de que os israelenses teriam direito a retornar à região da Palestina. Então, isso aí foi um assumimento oficial, quer dizer, por parte dessas nações, de que a Palestina seria retalhada, seria dividida, mas naquele momento é importante notar que os Estados Unidos não concordavam com isso, né? O Marshall e outros membros, né, do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado americano foram contra, né, essa política de retorno dos israelenses para a Palestina. No entanto, né, por conta de interesses eleitorais, pela presença de eleitores
israelense nos Estados Unidos, o Harry Truman cedeu e apoiou, certo, esses acordos, né? Então, houve um jogo de interesse, né? O que se consolidou, claro, a partir da Segunda Guerra Mundial e com a criação, através da ONU, né? Aliás, numa reunião presidida por um brasileiro, né? O Oswaldo Aranha, que presidiu a reunião de criação do Estado de Israel. E a partir daí, claro, o Estado de Israel ele tem sido, né, reiteradamente apoiado, fortalecido e armado, né, para qualquer financiado, né, para qualquer um dos seus interesses próprios e de terceiros, né, pelos Estados Unidos, né. Então, eu acho que tem os interesses americanos, tem uma aliança muito forte, muito clara, né. Basta ver o comportamento desses dois países nas reuniões, nas deliberações da ONU, né, do seu Conselho de Segurança e de sua Assembleia. Eles agem sempre, eles estão sempre unidos, né, e aliás isolados em várias proposições, né, mas votam sempre conjuntamente, quer dizer, unicamente para garantir os interesses de expansão, né, da posse da terra de Israel naquela região. Então, eu acho que a gente tem que perceber existe essa aliança, e para os Estados Unidos, o que é que importa? É ter Israel como aliado, com uma presença até militar do Ocidente ali naquela região. Então, para Israel é importante do ponto de vista já que é um Estado teocrático, né, radical, um judaísmo radical, é importante para Israel usar esse apoio dos Estados Unidos para se expandir, né, e cumprir a promessa, né, de Deus a Abraão da terra prometida e tal. Então eles usam esse apoio americano para isso. E os americanos usam Israel, obviamente, como ponta de lança na disputa pelas riquezas, né, para combater o pan-arabismo, o nacionalismo árabe, né, que foi muito fortalecido por Nasser, né, na década de 50. Então, exatamente essa luta de interesses econômicos que hoje permeia, né, essa relação, e eu acho que ele foi potencializado com a presença dos interesses americanos naquela região. Professor, quando a gente olha esse conflito árabe-israel, surgem alguns nomes que talvez o nosso telespectador até conheça, mas não sabe o que é. O Hamas, né, o Hamas, Fatah e o Hezbollah. Quais são esses três? Eu acho que o Fatah seria aí a questão política também, né, do Estado palestino. O Fatah foi criado ainda nos anos 60, né, pela Organização da Libertação da Palestina, a OLP, né, dirigida pelo Yasser Arafat, exatamente, né. E ela foi criada, o Fatah foi criada como um braço militar da OLP, um braço armado, né, um braço armado, para direcionar a estratégia de luta e tal. Muito embora tenhamos que perceber e resgatar que tanto a OLP quanto a Al-Fatah, quer dizer, não tem ali a sua definição ideológica, os seus princípios e tal, com base no fundamentalismo, certo? Então, a base da OLP, certo? E, portanto, da Al-Fatah, quer dizer, é a criação de um Estado laico, né? A ideia, a ideologia que move, quer dizer, a Al-Fatah e a OLP, agora, na verdade, é a Autoridade Nacional Palestina, né? É a criação de um Estado laico. Isso diferencia, certo? Completamente, por completo, a Al-Fatah, por exemplo, do Hamas, né? O Hamas, ele foi criado mais recentemente, já aqui em 78, no final da década de 70, né? E com uma ideologia xiita, né? Xiita, na verdade, radical islâmica, né? Foi criado pela Irmandade Muçulmana na sua vertente palestina, e com todo o seu radicalismo, toda a sua defesa, né, da Sharia como lei, né, padrão a ser seguida e tal. Agora, por incrível que pareça, quem financiou a criação do Hamas foi Israel e a Arábia Saudita, né, além do Catar, né. Então foram essas oligarquias, né, que dirigem a Arábia Saudita há muito tempo, o Catar, junto com o financiamento de Israel, que tornou possível não só a criação, mas a capacidade militar, né, do Hamas. Por quê? Porque era necessário criar e manter a instabilidade, né,
e impedir, disputar, quer dizer, o peso e o apoio, né, que vinha sendo conquistado pela OLP e pela Al-Fatah. Né? Professor, eu vou pedir só para a gente responder o que é o Hezbollah no próximo bloco, porque a gente terminou esse segundo bloquinho. Perdão. Esse primeiro bloco a gente terminou e a gente volta daqui a 30 segundos, falando, dando uma pinceladinha dos dois rapidamente e começando com o terceiro. Nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o terrorismo e os conflitos no mundo, com o historiador Cláudio Ondor Damasceno, e temos também a participação de Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste RN. No bloco anterior a gente falou sobre dois grupos, Fatah, Al-Fatah e o Hamas, não é isso? É, o Hamas. Hamas, é porque fala Hamas. Agora faltou um pouquinho do Hezbollah. O Hezbollah é mais recente ainda, né? Já da década de 80, e surgiu após a invasão do Líbano, né, por Israel. O Hezbollah ele foi criado com o apoio do Irã, né, e segue uma ideia xiita, e muito embora diferente da Irmandade Muçulmana, né, que é o que tem caracterizado o Estado Islâmico atualmente. Né. Então, o Hezbollah, na verdade, ele entrou nessa guerra na Síria contra o Estado Islâmico. Por quê? Porque o objetivo da guerra, inclusive, uma das metas da guerra é o Irã, né? Então, por ter o apoio, por ter uma identidade com o regime que existe no Irã, quer dizer, o Hezbollah tem apoiado o governo sírio e tem entrado na guerra, tem combatido, né, contra o Estado Islâmico. Cristina. Professor, eu estou aqui pensando no povo. Que o povo é fervoroso na religião, né? Sim. E como é que fica essa questão religiosa, o judaísmo e o islamismo? Como se explica? A religião, ela, na verdade, ela tem um significado muito importante nessa região, porque é a região onde surgiu a ideia do monoteísmo, né? As três religiões monoteístas surgiram exatamente naquela região, né? Tanto o judaísmo mais antigo, o cristianismo, quanto o islamismo, né, surgiram na mesma região e elas têm exatamente a mesma origem. Né? Alguns pensadores, o Freud, o Weber, o próprio Voltaire, eles achavam que o Moisés, né, ele não era judeu. Né? O Moisés era um sacerdote do faraó Equinatom, que foi o primeiro a defender a ideia do Deus único. Né? E com a queda do faraó Equinatom, Moisés fugiu com o povo que vivia escravizado na fronteira do Egito em busca de uma terra, que é a terra prometida, uma terra para morar. Né? E ele vagou por 40 anos com essa população em busca dessa terra. Essa ideia do monoteísmo vai ressurgir, certo, com o cristianismo, né, renovada, reorganizada com o cristianismo, mas séculos depois, ela novamente vai ter um novo momento, né, através do Muhammad, né, do profeta Muhammad. Né? Mas todas essas três vertentes, a base é o Torá, certo? A ideia do Deus único, da terra prometida, quer dizer, a própria ideia da jihad, né? Ou seja, o que é a jihad? A necessidade do religioso de combater em defesa daquele pensamento religioso, quer dizer, da ideia do Deus único e tal, ela vem de uma interpretação ipsilíteris do Torá, né? Então, a Sharia, né, como lei, né, a ser seguida, também vem de uma interpretação do Torá. O Torá, lá no Pentateuco, no Deuteronômio, né, tá escrito exatamente isso, né? E esse é o livro seguido pelos judeus, né? O Antigo Testamento, os judeus negam, né, o Novo Testamento, eles não seguem o Cristo. Cristo foi mais um profeta, né, não está mais ligado, eles pegam o Antigo Testamento exatamente nessa questão. Sim. Professor, quando a gente fala na Síria agora, nesses conflitos agora, a gente vê que houve a primavera na Síria, né, o estopim nos conflitos na Síria. Como é que um levante pacífico que poderia tentar mudar a coisa para tentar a democracia, tentou no Egito, né, com aquele derrubado, e depois veio o regime militar para chegar, como é que algo pacífico que se queria buscar algo melhor se tornou numa guerra civil? Veja só, nos foi vendida uma ideia de primaveras, né?
com o fim da Guerra Fria, surgiram as primaveras, né? As primaveras, elas surgiram primeiro em países como a Iugoslávia, né? E foi uma primeira experiência desse tipo de estratégia, né? Uma estratégia militar, na verdade, e ela foi desenhada e organizada por Zbigniew Brzezinski, que era um estrategista americano na época do governo Carter, né? E lá o Brzezinski achava o seguinte, que para combater, né, a União Soviética, deveria se buscar de forma sutil levantar a população de algumas regiões onde a debilidade, certo, seria mais provável, né? E isso seria conseguido através de quê? Através da sociedade civil, certo? Do financiamento de ONGs, de organizações não governamentais da sociedade civil. Essa estratégia foi usada no Afeganistão, mas depois continua sendo usada, certo? Em uma série de lugares, principalmente, certo? No ano de 2000, foi usada na Iugoslávia, foi criado foi o primeiro momento, né, em que essa estratégia foi usada, né, de forma mais clara, mais assumida, através de uma organização chamada OTPOR, na Iugoslávia, e que teve sucesso, né, conseguindo derrubar o governo. A gente sabe o que aconteceu com a Iugoslávia. Essa estratégia depois passou a ser usada em vários países. Que estratégia que é essa? Os Estados Unidos criou um órgão chamado NED, New Endowment pela Democracia, né, for Democracy, que é uma instituição que tem fundos destinados a financiar ONGs que defendam o quê? Defendam a democracia. No entanto, é o seguinte, a defesa da democracia acontece exatamente como forma de articulação para derrubar governos que não estejam alinhados com os Estados Unidos. A democracia é minha, né? A democracia não é do país, nem é do povo, né? É a democracia que eu quero para aquela região. Então, vejam só, esses movimentos foram financiados no Egito, foram financiados na Tunísia, foram financiados na Líbia. O que nós vimos acontecer depois, quer dizer, com essas primaveras, que depois também chegou à Síria, foi a queda dos governos laicos, certo? Os governos que não eram radicais, que não eram xiitas, onde conviviam as diversas religiões no mesmo país, né? Na Líbia era assim, no Iraque era assim. O Iraque é um país governado por sunitas, né? Mas que tinha cristão. O Tariq Ali, né? Era um cristão, era ministro de Relações Exteriores, altamente conhecido no mundo inteiro, né? Pela sua atuação muito atuante, o Tariq Ali, né? Na Síria, né? A Síria do Bashar al-Assad também é um governo laico, quer dizer, onde convivem, né, as diversas religiões. Através desse movimento, quer dizer, chamado de primavera, foi utilizado, quer dizer, as contradições, claro, essas regiões elas não estão imunes ao quê? À pobreza, ao desemprego, às contradições da sua economia, certo? E essas contradições foram usadas, né, em diversos momentos para mobilizar forças da população para derrubar o governo. Não que ela não tivesse como parte da estratégia a luta armada, ela já existia, certo? Nessa estratégia da Primavera Árabe. Nós sabemos que, por exemplo, canais de televisão financiados pelo Catar, Al Jazeera, né, que aparecia para o mundo como um canal alternativo, ele fazia montagem no estúdio de cenas de massacres para veicular na população e causar uma revolta contra o governo, certo? Isso depois veio a ser desmascarado, né? Eles fizeram isso tanto na Líbia quanto na Síria, né? Então, esse movimento chamado de primavera, né, que se espalhou por vários países e tal, na verdade faz parte de uma estratégia que foi montada, quer dizer, e o objetivo era exatamente esse, era criar um caos, como foi criado na Líbia, como foi criado nos diversos países e na Síria, né? O que se passa na Síria, na verdade, é que foi um país em que a Rússia decidiu que não iria ceder. Certo? Então, a Rússia que armou o governo do Assad, colocou seus equipamentos, né, em Latakia e Tartus, né, e impediu que o governo caísse, né? Professor, a gente vai continuar com a Síria no próximo bloco, a gente terminou nesse segundo bloco. Nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os conflitos no mundo e o terrorismo. Contamos com a presença de Claudiodor Damasceno, que é historiador, e com a coordenadora do Sinteste RN, Ana Cristina Araújo. Ana Cristina começa perguntando. Professor,
é muito complexo o assunto, né? Sim. E a sociedade, principalmente aqui no Brasil, ela não entende, ela só sabe ver as bombas na televisão, as mortes. Ela Mas, se preocupa, né? se preocupa. Mas, afinal, quem são os personagens dessa guerra na Síria? E qual a posição dos outros países sobre esse conflito? Olha, falando de forma bastante sintética, primeiro que é justo, né, a preocupação da população em qualquer lugar, com qualquer situação de guerra, né? Mas ainda nesse caso, né, que é uma guerra onde seus personagens são os mais diversos, né? Na guerra que ocorre hoje na Síria, nesse conflito que ocorre hoje na Síria, né, estão combatendo, né, ou de forma declarada ou não, certo? De forma declarada ou não, estão combatendo os blocos de um lado, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, e de outro lado, União Soviética, China e Irã. Certo? O conflito basicamente é esse, né? O objetivo, como ele ocorre dentro da Síria, quer dizer, tem sido usado ali através do financiamento da Arábia Saudita, do Catar, através do apoio da Turquia, tem sido usado uma série de recursos, né? Com essas forças que a gente conhece, que a gente vê na televisão, né? Seja a Al-Qaeda, seja o Daesh, o Estado Islâmico, né? Que tem se falado muito e assumiu aí esse atentado em Paris e tal. Quer dizer, nos aparece como um motivo da atenção, né? O radicalismo religioso, o xiitismo e tal. No entanto, esses são apenas instrumentos, né, da guerra e dessa disputa que existe entre os interesses da Europa e os Estados Unidos contra os interesses da Rússia e da China, né? O Irã participa disso porque o Irã, na verdade, ele é uma próxima meta caso caia o governo da Síria, né? Mas o objetivo, na verdade, que está colocado, né, o que está se disputando na Síria é uma possível, né, um desejo de ofensiva dos Estados Unidos, né, em direção à Rússia, né? Os Estados Unidos, a estratégia que os Estados Unidos definiu há bastante tempo é que levantando as populações islâmicas, fortalecendo o xiitismo islâmico, vai conseguir levantar certas populações islâmicas que vivem na Rússia, né, e em volta da Rússia, né, em países em volta da Rússia. E isso é o que está em jogo, certo? Isso é o que está em debate, né? É o que está em disputa e que tem se agravado, né? Que tem que se radicalizado a cada dia, o que causa realmente preocupação na população. No mundo todo, né? No mundo inteiro. E agora a gente vê que são duas situações bem interessantes, que é o que chega da mídia para a sociedade, né? Porque às vezes a gente não tem nem condições de se discutir, nem a grande massa, nem a população tem condições de estar por dentro de saber tudo, né? Como a gente sabe. No conflito são várias histórias e cada um conta a sua versão. A sua versão, claro. Ninguém vai contar, dizer que a versão eu estou lá para dominar e colocar um governo meu, né? Então, quer dizer, é interessante até que a população e o nosso telespectador saiba discernir, né? Às vezes chegam algumas imagens que chegam para nós, como o senhor disse, a Al Jazeera só coloca o que é de interesse de cada um. Claro. Digamos, a grande mídia aqui no Brasil só vai se colocar o interesse do que realmente se coloca, né? Não vai se contrapor até a sua linha editorial. É interessante que haja essa distinção, não é isso? Esse debate, até porque é o seguinte, alguém sabe me dizer quem é o presidente da Arábia Saudita? Algum telespectador, né, sabe dizer o nome do presidente da Arábia Saudita? O que é que acontece na Arábia Saudita, no Catar? Certo? Alguém sabe me dizer como é que funciona, qual é o espaço das mulheres, qual é o direito das mulheres, como é que é organizada a sociedade nesses países que são mantidos e sustentados e nunca questionados, certo, pelos Estados Unidos? Então, e mais, que são os financiadores, né, dessa guerra, né? Então, essa realidade, é interessante perceber o seguinte, que nas últimas semanas, nos Estados Unidos, os candidatos a presidente e alguns senadores têm questionado o financiamento e a presença da RT, a Russian Today, né? Um canal russo de televisão e de informação que tem conseguido espaço no mundo inteiro, né? E eles têm questionado o seguinte, porque esse canal ele tem colocado um outro tipo de informação. Ou seja,
há uma tentativa de criar uma informação padrão, certo? Há uma tentativa de impedir que hajam outras formas de informação no planeta que não sejam aquelas que se originem nas agências controladas pelos Estados Unidos. Então... Oficial, digamos oficial, assim. Exatamente. E oficiosa. Uhum. Que são empresas comerciais, né? Na verdade, a informação ela é um comércio, ela perdeu o seu caráter público, né? O seu caráter de interesse público há bastante tempo. Então, ela veicula informações de acordo com algum interesse de algum grupo, de algum... Professor, nós temos um minutinho para terminar. Nós terminamos até o nosso programa, que a gente poderá continuar no próximo programa, mas rapidamente. As criaturas sempre estão se voltando pelo seu Criador. Isso é um fato, exatamente. Não é que é interessante. E o que pode acontecer na Síria também. Pode acontecer na Síria. Aconteceu na Líbia, aconteceu no Afeganistão, né? Nós vimos que no Afeganistão, onde foi essa primeira experiência, né? A Al-Qaeda se reorganizou e o Bin Laden passou a ser caçado pela... O Bin Laden, todo mundo sabe, o Bin Laden saiu e organizou a Al-Qaeda dentro da Arábia Saudita, né? Foi levado ao Afeganistão para combater, né, o Estado afegão que tinha o apoio da União Soviética, né? Aliás, no Afeganistão, antes as mulheres, elas tinham direito à educação e direitos iguais, estudavam, participavam, trabalhavam. Tinha uma certa democracia. Existia uma democracia, né? O Afeganistão hoje é exatamente o contrário, certo? Então, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico que, na verdade, surgiu, né, após a destruição completa do Iraque, né, e a prisão da resistência iraquiana de Fallujah, né, que se contrapôs à presença americana no Iraque. Então, esse foi o caldo alimentado pelos Estados Unidos, criado pelas intervenções americanas, né, e que agora, como você bem fala, quer dizer, tem sido exatamente a matriz desses atentados, dessas reações. Como você diz, a criatura voltando contra o Criador, né? Mas a gente não sabe até que ponto isso também não é um grau, também não há um grau de manipulação, quer dizer, nessa própria forma, né, que a criatura se volta contra o Criador, né? Haja vista que há dúvidas sobre a origem, por exemplo, desses atentados em Paris, né? Então, em nenhuma guerra não temos certeza. A certeza completa. Completa. Bom, nosso programa está chegando ao final, do Diálogo falando sobre terrorismo, mas a gente continua a falar sobre esse assunto no próximo domingo, com a presença do professor Claudionor Damasceno e também com a diretora do Sinteste RN, Ana Cristina. Nós voltamos no próximo domingo continuando a falar sobre o terrorismo no mundo e essa questão do conflito árabe. Mas se você quiser mais informações sobre o nosso programa Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter com @SintesteRN, no nosso site que é o www.sintesterrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.